Hoje eu estava fazendo meu devocional e uma palavra me chamou muita atenção. Aqui no livro de 1 Coríntios, né? Capítulo 4, logo no começo. Paulo diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. E ele diz mais outras coisas, né? Mas eu vou dar uma pausa nesse fiéis. Isso aqui foi muito forte para mim, porque tem tantas coisas que envolvem a palavra de Deus, tem tantas coisas que envolvem o evangelho, poderiam ser tantas palavras, né? Ele requer que vocês sejam legais, ele requer que vocês sejam agradáveis, ele requer que vocês sejam fortes, ele requer que vocês sejam inteligentes, ele requer que vocês sejam destemidos. Não, ele requer que vocês sejam fiéis. Fiéis. Então, se a gente for fiel a Deus, o resto é resto. Ah, mas isso não é óbvio? Isso pode até ser óbvio, mas na prática isso não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes, para a gente ser fiel a Deus, a gente vai ter que contradizer as normas daqui do mundo. Na maioria das vezes. Porque o sistema desse mundo, que rege o mundo, que rege a cultura, que rege a sociedade, não é o sistema divino, não é aquele para o qual você vive, que é o sistema do céu. Então, todas as vezes que eu decido ser fiel a Deus, consequentemente, eu vou estar infringindo alguma regra daqui da terra. Eu vou estar desagradando alguma pessoa. A mesma Bíblia, a mesma página da Bíblia que eu estava lendo, diz um pouco mais acima. Eu estava aqui em Coríntios 4 e agora eu vou para Coríntios 3, 1 Coríntios 3, versículo 18. Um pouquinho antes do que eu estava lendo, diz assim: não se enganem. Ou seja, não se enganem no sentido de não se iluda. Não se iluda, pare de se iludir, entenda de uma vez por todas. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Então vamos lá, traduzindo. Não adianta você querer servir a Deus da forma como você precisa servir, da forma que agrada a Deus, sendo fiel, e também ao mesmo tempo querer ser legal, querer ser sábio aos olhos do mundo, aos olhos do sistema do mundo, de acordo com as regras daqui, de acordo com o que é bacana aqui. Não vai dar para você ser um servo fiel do Senhor que agrada gregos e troianos. Você não consegue agradar Deus e o mundo ao mesmo tempo. A Bíblia diz que se você quer ser amigo de Deus, você se torna inimigo dos homens. Então, se você tem essa ideia de ser o legalzão, o diplomático, não é porque eu sou servo de Deus que eu tenho que ser alguém que eu posso, eu posso ficar ali no meio. Não vai dar. Porque você vai ter que tomar decisões que vão chocar o mundo. Você vai ter que ter comportamentos que vão chocar. E aí, como é que você vai fazer para você continuar sendo fiel? Aqui fica muito claro, para você ser sábio, nos padrões dessa era aqui, você vai ter que se tornar louco. Se você quiser ser sábio aos olhos de Deus, tem que se tornar louco para os padrões dessa era. Você está dizendo, José, que eu tenho que enlouquecer? Não, você não tem que enlouquecer. Mas você parecerá louco para quem tem os olhos espirituais fechados. Isso aqui é uma questão de perspectiva. O homem espiritual, ele vê tudo, ele discerne tudo espiritualmente. Então eu tenho uma perspectiva espiritual de tudo. Aí tem uma outra pessoa aqui do meu lado que não tem os olhos espirituais abertos. Então ela está vendo tudo pelo mundo natural. Ela só vê até o teto. Então eu estou agindo, eu estou falando, eu estou pensando, eu estou vivendo de acordo com os padrões espirituais, que ela não vê. Ela acha que vê, porque todo mundo acha que vê. Todo mundo acha que Deus é lindo, maravilhoso, ama Jesus, mas eu não estou falando das pessoas que falam, das pessoas que colocam no Instagram aquelas mensagens. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma vida rendida ao Senhor, uma vida de fidelidade. Porque ser um simpatizante do Evangelho é a coisa mais fácil que a gente está vendo por aí hoje. É muito fácil. Todo mundo quer ser alguém simpatizante do Evangelho.
Mas quando a gente diz que o evangelho é renúncia, que o evangelho é negar-se a si mesmo, cai 80% dos seguidores. Cadê os seguidores? A Bíblia diz que Jesus estava pregando, que Jesus estava falando, e aí, de repente, o pessoal começou a ir embora. O pessoal começou a sair, foram diminuindo as pessoas, diminuindo. Aí Jesus perguntou assim para um dos discípulos, onde é que está o pessoal que estava aqui? Por que eles estão indo embora? E aí o discípulo respondeu, Senhor, é porque dura essa palavra. Então assim, eles não estavam aguentando, tinha muita coisa que, beleza, eu estava achando lindo o que você estava dizendo, Jesus, mas assim, peraí, me negar, não fazer o que eu gosto, não atender as minhas vontades, não viver pelos meus sentimentos, quer dizer que eu me sinto de um jeito, não posso seguir esse sentimento, porque eu tenho que ser fiel ao que a tua palavra diz. Não, peraí, aí é muito radicalismo. E aí Jesus olhou para ele e disse assim, e vocês? Por que vocês não foram embora também, já que essa palavra é tão dura? E aí a resposta do discípulo é a expressão do que eu quero dizer aqui para vocês nesse vídeo. É o resumo do que eu quero dizer. E aí ele responde o quê? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meus amigos, o negócio é o seguinte, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se a palavra é dura, mas é a palavra da verdade. Se a palavra é difícil, mas é a palavra da verdade. Se é a palavra da renúncia, mas é a palavra que leva à vida eterna. Do que adianta você dizer que não gosta, você dizer que não quer, você dizer que não se adequa, você dizer que tem coisas que você acha que sim, mas tem coisas que você acha que é um pouco demais? Do que adianta você procurar um evangelho que se amolde ao que você acha que dá certo para sua vida e você ir para o inferno? Não adiantou nada. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está sujo se suje mais. Porque não adianta você ser mais ou menos, não tem mais ou menos. O posicionamento da vida do cristão, ele é radical. É tudo para Jesus. Veja o que a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Na vida do cristão é tudo para Jesus. Mas então se tem alguma coisa no seu estilo de vida que você acha assim que pega mal se você for radical, que as pessoas não vão entender, eu fico achando interessante que as pessoas, não, porque eu não vou fazer isso não, porque eu tenho medo das pessoas não entenderem, eu tenho medo das pessoas pensarem mal, eu tenho medo das pessoas acharem tal coisa, pode ser que as pessoas não entendam, né? Você não está aqui para ninguém entender nada não, você está aqui para ser um servo fiel. E aí discussão sobre isso de as pessoas não entenderem, de pegar mal no seu trabalho, de pegar mal não sei aonde, porque no seu Instagram pode ser que as pessoas não compreendam e você não quer ser aquela pessoa assim, né, que é inconveniente. Deixa eu te falar aqui o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, veja bem, pouco me importa, isso aqui é 1 Coríntios 4, versículo 3. Pouco me importa ser julgado por vocês os homens, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. O que te importa? A aprovação de Deus ou a aprovação dos homens? Eu quero as duas, né? Claro, todo mundo quer as duas. Você não vai ter. Você não vai conseguir ser aprovado por Deus e pelos homens ao mesmo tempo. E se você quiser ficar nessa coluna do meio que você costuma andar, e se você quiser continuar sendo esse elemento neutro, sabe essa pessoa que no popular nem fede nem cheira, você não vai conseguir agradar nenhum dos dois. É melhor que você queira agradar os homens, porque pelo menos por um tempinho você vai ser aquela pessoa legal. Agora, se você quiser agradar os dois, nem Deus e nem homens, não dá pra você ficar nos dois polos ao mesmo tempo. Agora eu vou te dizer, se você quiser a vida eterna, procure agradar a Deus. Procure agradar a Deus. Não é que você queira deliberadamente desagradar as pessoas, que você queira ser uma pessoa chata, ruim, arrogante, radical, seja lá o que for, tida como louca. Não é que se queira isso. Mas a Bíblia,
ela nos adverte que é isso que vai acabar acontecendo. E por que ela diz? Por amor, para a gente se preparar. Para que isso não nos afete ao ponto de nos deixar angustiados e fazer a gente questionar a nossa fé, para a gente pensar assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque não é possível que eu esteja fazendo a coisa certa, está todo mundo aqui me ignorando, está todo mundo aqui dizendo que, falando mal contra mim, ou está todo mundo aqui rindo de mim, ou está todo mundo aqui dizendo que eu sou muito isso, muito aquilo. Então a Bíblia, por amor, nos diz, calma, isso pode acontecer, em algum momento isso vai acontecer, mas não tem problema, porque a sua fidelidade você deve a mim. Porque você tem que se preocupar com o que me agrada, certo? Então, hoje eu queria deixar essa reflexão, porque me chamou a atenção. E quando algo nos chama a atenção, nós que temos a mente de Cristo, quando algo nos chama a atenção da parte de Deus, nós precisamos compartilhar, porque isso pode alcançar outras pessoas que estão passando por essa interrogação, por essa dúvida, por esse questionamento, e às vezes uma palavra como essa chega para libertar você das amarras da aprovação humana. Você não precisa de aprovação humana, você precisa da aprovação de Deus. Amém?